É claro que um dos motivos que me fez sair do Brasil foi buscar melhores condições e mais qualidade de vida, mas o que isso significa exatamente? Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 motivos que me fazem ter vontade de continuar morando aqui na Europa. Recentemente eu publiquei um vídeo sobre 10 choques culturais que a gente tem quando sai do Brasil e vem aqui para a Europa. E o assunto rendeu, né? Tanto que eu acho que vou ter que fazer um outro vídeo com mais 10 desses choques culturais. Só que o assunto de hoje é outro. O que nos faz ter vontade de continuar morando aqui? Bom, é impossível dizer que a gente não sente saudade do Brasil, das pessoas, dos lugares, das comidas. Os outros brasileiros que moram aqui e que moram fora do Brasil que estão assistindo vão concordar comigo. Alguns voltam para o Brasil depois de um tempo morando fora, né, para matar essa saudade, e outros já estão fora do Brasil há tanto tempo que já até mudaram de nacionalidade. Só que muita gente me pergunta, principalmente da família, né, por que a gente não volta para o Brasil? Com a ajuda do pessoal do grupo do Zap lá do canal do Rosa, eu fiz uma lista aí com 10 motivos que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Portanto, se você é brasileiro e mora fora do Brasil, quando te perguntarem isso de novo, manda o link desse vídeo aqui. E é claro que os relatos desse vídeo eles são baseados em experiências minhas e dos meus amigos lá do nosso grupo do Zap, que estão morando aqui na República Tcheca, né? Que é um país da Europa. É um país da Europa. E não tinha como ser diferente, né? Qualquer vídeo que você for ver sobre motivos para morar na Europa vai começar pela segurança. Andar pela rua aqui mexendo no celular não chega a ser uma preocupação, longe disso. Eu fiquei até meio pateta, né? Porque quando eu viajo para o Brasil, eu dou muita chance para o azar. Eu fico andando pelas ruas de cidades grandes assim, né? Grandes, Chapecó, Blumenau. Em São Paulo ainda não fui, mas eu fico andando com o celular na mão, mexendo, igual um idiota. Felizmente, nada aconteceu na última visita que eu fiz ao Brasil, mas eu acho que eu tive muita sorte. Aqui, se eu for olhar as notícias, eu acho que até deve acontecer. Mas não é uma coisa assim que faz parte do dia a dia das pessoas, como é no Brasil, né? Você vê isso acontecer o tempo todo. Só que quando o assunto é segurança, tem uma outra coisa que merece destaque. Caso você seja mulher, não é um problema você andar na rua sozinha, à noite, de madrugada, de dia, seja a hora que for. É super normal as mulheres voltarem para casa de madrugada, andando pela rua sem temer, né, serem vítimas de algum tipo de abuso. Aliás, nessa questão do abuso, quando chega o verão, aqui todo mundo usa roupa muito curta. É shortinho para cá, vestidinho para lá, um calção de bater pênalti da Copa de 82 para lá. E se você é mulher, não vai ter um marmanjo assobiando para ti quando tu passar na frente de uma construção, sei lá. A chance de cada um cuidar da sua própria vida aqui é muito maior. Eu não estou dizendo que não existe abuso. Eventualmente vai acontecer alguma coisa, mas longe de ser na mesma proporção que a gente vê acontecer o tempo todo no Brasil. Esse com certeza é o motivo principal, é o top 1, né? Essa sensação de segurança e a vontade que eu tenho de criar minha filha aqui, num lugar onde ela vai se sentir muito mais segura do que no Brasil, que é um lugar, né, que a gente sabe que é extremamente machista e que violência contra a mulher faz parte do dia a dia, infelizmente. E se eu parar para pensar, eu consigo fazer uma lista assim de desvantagens da Europa em relação ao Brasil. Só que essa vantagem da segurança, ela supera qualquer outra coisa e praticamente nos prende aqui, né? Nos prende. Ficou esquisito, né? Falando de segurança, que eu tô preso aqui. Não tô preso. Algo que não se vê na República Tcheca inteira, mas que em Brno e Praga é super válido. A diversidade cultural e étnica, já que a quantidade de empresas que recrutam gente de fora para trabalhar aqui é imensa, né? E no caso de Praga, tem também a questão do turismo, né? Que atrai gente de todo o canto do mundo. E isso acaba refletindo na nossa vida, né? Nas relações interpessoais, pois a gente tem aqui a oportunidade de fazer amigos que são literalmente do outro lado do mundo. Mas a melhor parte disso, que eu posso garantir para vocês, está na culinária, porque aqui em Brno eu pude experimentar comidas de todos os lugares, da Geórgia, do Congo, da Índia, da China e principalmente a cozinha vietnamita. Além disso, os tchecos eles têm uma identificação e um fascínio muito grande pelo Brasil e pela cultura brasileira. E aí, isso nos torna, de certa forma, bem recebidos aqui, né, sendo brasileiros. Esse é especial para quem segue uma dieta diferenciada aí, né? Quem é vegetariano ou vegano. Você vai no supermercado aqui e vai ter uma seção específica dedicada para alimentação vegetariana ou que não tem nada de origem animal. O que ajuda bastante quem segue esse tipo de dieta. O que acaba sendo um grande problema aí porque a gente ficou mal acostumado. Aqui a gente tem tudo à disposição assim no supermercado
E cada vez que a gente vai para o Brasil é uma luta assim para conseguir montar uma refeição que seja nutritiva o suficiente para suprir as necessidades diárias, né, de uma pessoa vegetariana, que é o caso. A gente tem na família uma pessoa que é vegetariana e no Brasil é muito difícil você acaba tendo déficit de vitamina lá porque você não consegue achar todas as coisas que você precisa. E além disso, no Brasil, muitos restaurantes não estão preparados para esse tipo de cliente. E muita gente ainda debocha, né, da escolha individual de quem decidiu ser vegano, por exemplo. Aqui você encontra muitos lugares seguros e amigáveis para quem segue esse estilo de vida. E também muitos restaurantes eles têm opções veganas, exceto os restaurantes tradicionais assim de comida tcheca, que o máximo que você vai encontrar é aquele queijo empanado, né, o smaženi syr. E claro, né, o que eu estou falando se aplica bastante para Brno, para Praga, para outras cidades aí que são maiorzinhas, mas se você for para os interior, tudo isso que eu falei talvez não seja válido. Todo vídeo eu falo desse assunto e vou falar de novo, então se tu já se encheu o saco de transporte público, pula aí uns 2, 3 minutos, porque eu preciso falar, cara. Transporte público aqui é uma outra coisa assim que é incrível, né? E só de pensar em viajar para o Brasil e não ter as mesmas mordomias que eu tenho aqui, já me dá uma taquicardia aqui. Calma, minha filha, calma! Embora aqui em Brno não tenha metrô, porque não precisa, né? É uma cidade aí que tem os seus 400 mil habitantes e não é grande o suficiente para precisar de metrô, como é Praga, por exemplo, né? É uma cidade aí com mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade bem grande, então tem distâncias grandes para você percorrer que o metrô já é muito mais vantajoso. Isso se aplica também para outras cidades de maior porte aqui da República Tcheca, como Olomouc, Ostrava, Plzeň. São as 5 cidades que eu lembro assim que tem um sistema de transporte público muito eficiente, com tram e ônibus fazendo uma cobertura assim para todos os cantos da cidade. E é bem legal que quando tu vai no ponto de tram, de ônibus que seja, sempre vai ter impresso assim a agenda dos horários, né, que os ônibus passam ali. Isso é muito legal porque você pode se programar, né? Você não depende de um aplicativo, de alguma coisa, tá ali impresso os horários de dia de semana e os horários de fim de semana e feriado. Isso é muito legal. Alguns pontos mais centrais assim, vai ter também um painel eletrônico assim que mostra quanto tempo que falta para chegar o próximo ônibus. E agora falando mais de Brno, que é onde eu moro, não tem muito atraso, sabe? Porque, claro, vai acontecer de um dia cair a luz ou ter algum acidente, mas é muito raro. E aí eles sempre vêm no horário, geralmente vêm no horário. E tem uma frota muito grande, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar de manhã cedo, eu pego o número 12 e ali nas 7h30, entre 7h30 e 8h30, é cada 5 minutos passando um, levando a galera para a firma. É muito legal, sabe? E isso é outra coisa que praticamente me prende aqui. Eu nem penso em comprar carro por causa da excelente qualidade do transporte público. Mesmo quando tu pega um trem e vai para os cacha-prego lá nos interior da República Tcheca, até as cidadezinhas pequenas vai ter algum tipo de ônibus para você poder visitar a cidade. Talvez a cobertura não seja muito grande, não tenha tantos horários quanto tem nas cidades grandes, mas vai ter alguma estrutura de transporte público para que as pessoas possam se locomover sem precisar de carro. Claro, né, que muitas dessas cidades históricas dos interior da República Tcheca você consegue fazer tudo a pé, né? Mas se você se organizar direitinho, fazer um planejamento bem legal, você consegue fazer tudo de transporte público, né? Desde pegar o trem até ir na cidade e lá na cidade você se movimentar usando os recursos disponíveis sem precisar de carro. Claro que não é de graça, se você é turista vai custar um pouco mais caro, mas se você mora aqui, você vai pagar aquele pacote anual e vai vir com um descontão e você pode andar de tram ou de ônibus quantas vezes por dia você quiser. E uma coisa que eu falei lá no vídeo de choques culturais é que não tem a catraca no ônibus, né, ou no tram. Você vai entrar, vai sentar, só que eventualmente vai vir um fiscal e vai pedir para você mostrar o bilhete para ele, né? E isso acontece, tá? Eu já fui fiscalizado, eu vou tentar olhar aqui no site da empresa de transporte se tem a informação de quantas vezes eu já fui fiscalizado. Outra coisa é que a República Tcheca está no coração da Europa, fazendo fronteira aí com 4 países, mas estando próxima de praticamente todos os outros, né? Dá para pegar um trem e visitar outros países. Aliás, o meu rolê favorito é pegar um trem e ir para Budapeste, a capital da Hungria. Mas a gente pode ir rapidinho também para Viena, é 1h30 de trem. Ou a gente pode ir para a Eslováquia, né, Bratislava, a gente pode ir para a Polônia, para a Alemanha. Eu já fui para Munique com um ônibus, durou umas 8 horas e pouco de viagem, e isso é o tempo que eu gastava para ir de Chapecó para Blumenau, por exemplo. Até para a Croácia ou para a Itália eu consigo ir de carro dirigindo pelo mesmo tempo que eu dirigia quando eu ia para a praia quando eu morava lá em Chapecó. Mas a melhor parte é pegar um desses voos de baixo custo, da Ryanair que sai de Praga ou de Viena, e ir para qualquer um dos países aqui da redondeza.
dá para conhecer todos os países da Europa. Uma vez a gente estava de bobeira na internet procurando passagem, né? E encontramos uma passagem de 8 euros para Bari, no sul da Itália. E acho que foi uma das viagens mais legais. Tem um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz, tá mal feito pra caramba. Mas eu tenho memórias muito legais daquele dia e, inclusive, foi quando eu me apaixonei pela focaccia barese. Aproveita que a gente está bem no meio da lista para fortalecer o canal com o seu joinha aqui embaixo, né? Deixar o seu gostei. E aproveita também para se inscrever aqui no canal, porque eu estou produzindo um vídeo de história que vai ficar muito massa e que vai sair aí nas próximas semanas. Tá dando um trabalhão aí, mas em algum momento vai sair. E ativa o sininho, né? Porque daí quando sair esses vídeos novos aí, você recebe uma notificação e aí você pode assistir o vídeo. Eu prometo que não enche o saco com muita notificação, porque eu não faço tanto vídeo assim. E o seu apoio é muito importante para mim, porque quando você deixa o like, se inscreve, o algoritmo do YouTube faz o canal crescer. E aí eu me empolgo para fazer mais vídeos como esse. E agora vamos voltar pro vídeo, porque a gente está só na metade e o melhor está por vir. Um outro motivo que nos faz querer ficar aqui são as melhores perspectivas de crescimento profissional. Carreira, salário, essas coisas. O desemprego aqui na República Tcheca é bem baixo, principalmente se comparado, né, ao índice brasileiro. E isso faz com que a gente tenha mais oportunidades de trabalho nas empresas aí que não encontram os funcionários à disposição e acabam tendo que competir entre elas para contratar as pessoas. E isso aí é uma vantagem para quem está procurando emprego ou uma recolocação profissional. Falando mais uma vez, né, de Brno, que vale para Praga também, muitas empresas daqui são multinacionais, o que permite que você consiga empregos em áreas específicas falando inglês. Agora, se você aprender tcheco também, aí o seu leque de possibilidades se abre, né? Com relação aos salários, embora a República Tcheca não seja como a Alemanha, onde os salários são muito melhores, aqui a gente tem um poder de compra incrivelmente superior ao que tínhamos no Brasil. Então, estar aqui já é uma vantagem gigantesca para quem veio do Brasil, sabe? E ainda na questão do trabalho, né? Outro motivo que me faz gostar muito de trabalhar aqui é que, diferente dos americanos e brasileiros que ficam tentando copiar todas as idiotices dos americanos, aqui o povo não se mata trabalhando. Existe uma valorização assim do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Muita gente aqui se dedica aos seus hobbies e usam, né, o tempo que sobra depois que termina de trabalhar para se dedicar a esses hobbies ou a fazer qualquer coisa que eles gostem, em vez de ficar fazendo hora extra na firma. Não é comum ter grupo no Zap com os colegas da firma para saber o que está acontecendo fora do horário. Não tem o teu chefe te mandando o Zap ou te ligando no fim de semana. Aqui eu diria que não existe aquela coisa do workaholic. E eu não posso esquecer de mencionar o apoio que os pais recebem quando nasce um bebê. A mãe vai ter 7 meses de licença maternidade e o casal, né, pode usufruir de um outro benefício chamado licença parental, que pode durar até 3 anos. Pode não ser o motivo que me trouxe para cá, mas para muita gente que está aumentando a família aqui, isso é um enorme diferencial em relação ao Brasil. E eu quase esqueci de falar, né? Os 20 dias úteis de férias. No meu caso, a empresa ela dá 25 dias úteis, né? Então eu não preciso tirar férias corridas, eu posso picar as minhas férias conforme eu quiser o ano inteiro. Posso tirar um dia de férias essa semana, 2 dias de férias semana que vem. Eu consigo planejar várias pequenas viagens assim pro ano todo, sabe? Não preciso, meu Deus, as férias do ano que vem eu vou para onde? Não, aqui eu vou ter várias férias. Vou falar agora do clima, das estações, porque aqui as 4 estações elas são bem definidas e isso faz com que a gente finalmente consiga entender aquilo que a gente aprendeu na aula de geografia lá da escola. Inverno frio, primavera flor, verão calor e outono as folhas caem. Se bem que de onde eu venho, lá no sul do Brasil, até que dava para diferenciar as 4 estações assim, né? Mas era o verão e o inverno que mais se destacavam. E eu sei também que quanto mais perto da linha do Equador, mais difícil fica de diferenciar inverno, primavera, verão e outono. Aqui o inverno é frio, tem neve e escurece às 4 da tarde. E as árvores estão completamente peladas. Já a primavera é florida demais, é flor para todo lado, alergia, tudo aquilo que a primavera pode oferecer. As árvores coloridas, coisa mais linda. O verão é quente, mas muito quente. Às vezes bate aí os seus 35 graus. E as árvores elas ficam com aquele verde exuberante. Até tem algumas atrás de mim aqui, mas as que são verdonas mesmo estão lá do outro lado da câmera. E o outono é da cor laranja, né? As folhas caindo, o clima começando a esfriar, é extremamente agradável e bonito, né? Aquela paisagem laranjada, assim, sabe? Muito bonito. Eu diria que é a estação mais bonita de todas. Se bem que não tem, né, cara? Cada estação tem a sua beleza. Menos a neve, né? A neve só é bonita no primeiro ano que a gente chega, depois vira um problema, aquela lama no chão que daí não descongela. Meu Deus! Aliás, falando de inverno e verão, o que eu mais gosto no verão daqui é que antes das 5 da manhã já tem sol.
E 9 da noite ainda tem sol. Agora é 8 da noite quase, eu ainda tô com tempo para terminar de gravar esse vídeo aqui. E aqui tem horário de verão, algo que eu sempre amei no Brasil e que agora eu não vou mais voltar para o Brasil só porque tiraram o horário de verão. A quantidade de horas do dia com luz do sol me dá muita alegria. Ao contrário do inverno, né, que a falta de luz do dia me dá muita tristeza, principalmente depois do Natal, porque até o Natal você está naquele clima de Natal, daí tudo é legal, né? Mas passou o Natal, chegou janeiro, não tem nada. Ali em janeiro, fevereiro, né, só tem frio, escurece às 4 da tarde, não tem mais festa. Você só tem que esperar o tempo passar e torcer para a primavera chegar logo. E é nessa época também que a gente fica deficiente de vitamina D. Aí tem que fazer reposição. Ano passado eu não fiz, e aí eu fui para o Brasil agora, meus exames deram tudo errado, tive que tomar umas doses de cavalo ali de vitamina D. Mais um motivo extremamente relevante, a infraestrutura das cidades. E aqui eu não me refiro apenas ao transporte público, né, que eu já citei antes. Eu me refiro aos espaços públicos, mais especificamente os parques e áreas verdes. Aqui em Brno mesmo, se tu pega o mapa, a cidade é completamente esverdeada. Só aqui do lado de casa tem o Lužanki, o Tršovsad, e andando 3 ou 4 blocos em qualquer direção eu já vou me deparar com outra área verde e um banquinho para sentar e tomar um chimarrão. O Jardim Botânico da cidade fica a 2 quadras da minha casa e é coisa mais linda, já fiz vídeo aqui no canal mostrando esse jardim também, sem falar no Castelo Spielberg, que tem um jardim imenso ao redor dele, que aliás também já fiz vídeo aqui no canal. E se eu for um pouco mais longe de casa, eu tenho toda a área em torno do rio Svratka, eu tenho o Parque Antropos, que é gigante, a represa aqui, que também é imensa e tem muita área verde, muita área de trilha para fazer, o Bora Oledna, que é um parque sensacional. Sério, é muita coisa de natureza que a gente tem para explorar e eu estou falando só da área da cidade, tá? Se você sai da cidade e vai para os matos, bom, daí aí é mato, né? Aí você tem o mundo para você poder explorar mesmo. E isso faz uma enorme diferença na nossa qualidade de vida, né? Poder sair de casa rapidinho assim e chegar já numa área verde e ter contato com a natureza, sabe? No dia de trabalho você pode fazer numa pausa, né? Eu vou fazer um intervalo agora de 15 minutos, vai num parque. E isso tudo que eu estou falando aqui é da cidade, né? Se você sai da área urbana, você chega nos matos, né? Vai para fora da cidade. E aí tem muita trilha para fazer de a pé ou de bicicleta e tudo é mapeado. Se você quiser, você pode usar até num aplicativo que tem todos os mapas de trilhas para você fazer. E também tem a sinalização na trilha mesmo. Nas árvores assim tem os símbolos, né, de qual que é a direção daquela trilha, qual que é a categoria daquela trilha, você não se perde. E isso dá muita segurança de a gente ir para os matos sem medo de se perder ou de ser atacado por uma onça. Se bem que para esses lados aqui não, né, mas lá para a Eslováquia é capaz de você dar de cara com um urso. E voltando aqui para a área urbana, outra coisa extremamente importante para quem tem criança é a quantidade de espaços infantis, né? Aqueles playgrounds que tem nesses mesmos parques que eu estava falando até agora. Sempre vai ter um brinquedo e coisa arada para a piazada se divertir. O que eu lembro assim que era parecido com isso de quando eu morava lá no Brasil, em Timbó, Santa Catarina, era que tinha um parque central, a praça central lá, né? Que tinha os brinquedos para as crianças. O pavilhão Henri Paul, que também tinha uma parte para as crianças brincarem e tinha também uma área assim de convivência, e o Jardim Botânico, né, que é uma área verde imensa, linda pra caramba, também com o espaço infantil. E isso eu acho que já era um diferencial, tá? Porque é muito raro você encontrar cidades no Brasil que sejam preparadas para essas áreas de convívio assim, né, com a natureza e tudo mais. Acho que eu já morava num lugar diferenciado e quando eu vim para cá foi um upgrade. E você veja, né, as cidades no Brasil que eu lembro é um lugar verde que tem assim. Chapecó, por exemplo, tem o Ecoparque. Talvez tenha alguma coisa assim nos bairros, mas eu não me lembro. No bairro EFAP mesmo não tem nada. Lá em Blumenau eu lembro do Ramiro, que ficava no centro, e eu não consigo lembrar de alguma área verde assim fora, né, que não seja fora da área urbana. Por isso que eu digo que aqui é uma diferença brutal, porque todas as cidades aqui têm essa característica. E além de verdes, as cidades aqui elas são pensadas também para os pedestres, né? Quando tem alguma obra, por exemplo, eles não bloqueiam o caminho dos pedestres, eles sempre fazem uma ponte, por exemplo, se eles fazem um buraco no chão, eles fazem uma ponte para os pedestres passarem. É bem legal essa preocupação assim que eles têm com o bem-estar das pessoas que não usam carro. Uma coisa que é muito importante para quem tem filhos, né? É que a educação aqui ela é gratuita. Eu não diria que ela é 100% gratuita, porque quando você precisa deixar sua criança na creche, por exemplo, ali quando ela tem 2, 3 anos de idade, acho que você vai ter que pagar. Mas, a partir dos 4, se você tiver sorte de encontrar vaga,
você já consegue, né, deixar a sua criança numa escola, num lugar onde você não vai precisar pagar. E isso segue para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a faculdade. Eu diria que é aqui que a gente chega na parte mais importante. A faculdade aqui é de graça, desde que você saiba o idioma tcheco, né? Eles não vão ter uma opção de faculdade grátis em inglês, sem falar na infraestrutura das escolas. A minha filha, ela terminou agora o ensino fundamental e a escola onde ela estudava tinha uma estrutura de laboratório, de informática e salas de aula, tudo muito moderno, assim, com muito dinheiro da União Europeia. Agora, eu fui visitar a escola que a minha filha vai fazer o ensino médio e eu fiquei impressionado é pouco, eu fiquei abobado, eu não sei nem como é que eu fiquei quando eu vi aquela infraestrutura. E eu não estou falando apenas da sala de aula, assim, né, que é uma sala de aula muito bonita, agradável, equipada, sabe, cheia de coisa dentro, mas também os laboratórios de química, parece coisa que a gente vê no filme, sabe? Laboratório de informática também, e toda a parte externa, a quantidade de equipamento que eles têm, porque a escola ela é rodeada de jardins e toda a parte de estufas e produção agrícola e tudo mais, tinha trator, tinha máquina para fazer tudo que é coisa. E lá na frente uma bandeirona da União Europeia, né? Então o ensino aqui recebe muito financiamento de dinheiro que vem da União Europeia. Então a infraestrutura, o dinheiro que eles botam para manter o negócio lá é absurdo. E tudo de graça, né? Então se você vier para cá e os seus filhos aprenderem tcheco, eles vão ter a oportunidade de usufruir tudo isso aí sem custo. E a melhor parte é que essas crianças podem continuar aí na carreira de estudante até a universidade, até o mestrado, tudo de graça. Só que em tcheco, né? E isso faz com que pessoas de outros países, eu não sei como é que é em outros países da União Europeia, mas eu sei que muito estrangeiro vem para cá, aprende tcheco num curso intensivo, assim, de 1 ano que a própria universidade dá. Eu acho que tem que pagar esse, né? Mas enfim, eles aprendem o tcheco só para poder fazer o curso universitário sem precisar pagar. E não é incrível isso? E aí você vai me dizer que no Brasil também tem as universidades federais, tem os institutos federais, universidades estaduais, que você pode estudar de graça. E eu concordo contigo. Só que o problema desses lugares no Brasil, na minha opinião, é que existe uma competitividade muito grande para você conseguir acessar esses lugares. E geralmente quem consegue entrar lá são pessoas, né, jovens que tiveram a oportunidade de se qualificar melhor no ensino médio e no ensino fundamental. E aí a gente vai ter que admitir que o ensino público nas primeiras fases lá no Brasil, ensino médio e ensino fundamental, né, eles estão com a qualidade de ensino assim defasada em relação às escolas particulares que cobram aquela mensalidade absurda. E aí são pessoas ricas, né, de famílias ricas que conseguem estudar nesses lugares e se qualificar para entrar numa federal. É muito difícil você ver um filho de pessoas pobres assim entrando numa federal sem ser uma pessoa extremamente dedicada e que consegue fazer milagre para conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aqui, como tudo é público, desde o ensino fundamental até a faculdade, eu diria que as pessoas estão um pouco mais em pé de igualdade. E quando eu fiquei sabendo disso aí, eu já me animei, né, para aprender tcheco e fazer uma outra graduação ou uma outra especialização. Mas daí eu quebrei a cara quando descobri que tem um limite de idade para entrar na faculdade sem pagar, que é de 25 anos. E uma coisa que eu não sabia se falava aqui ou na parte de oportunidades profissionais, que tem a ver com a carreira acadêmica. Porque aqui, os pesquisadores, aqueles que fazem o pós-doc, né, eles são funcionários das instituições. Ao contrário do Brasil, onde os pesquisadores, né, eles recebem uma bolsa miserável lá para fazer a pesquisa deles e eles não têm estabilidade financeira nenhuma, além de sofrerem, né, com o preconceito de uma sociedade ignorante que vê o investimento em ciência como um lugar errado para colocar, né, o dinheiro, investir o dinheiro dos impostos. Acham que pesquisador é tudo vagabundo e tal. Pois aqui eles são valorizados, eu não sei se tanto quanto um funcionário da iniciativa privada, mas com certeza mais valorizados do que eles seriam no Brasil. E aí com isso eles conseguem ter um planejamento financeiro e uma vida muito mais digna. E aí eu pergunto, né, sabendo dessas coisas, que incentivo um cientista brasileiro tem para produzir ciência no Brasil? Eu vejo muita gente indo para fora. E é o que a gente chama de fuga de cérebros, né? E por último, mas não menos importante, eu vou falar para você sobre o meu principal motivo para continuar a morar aqui na Europa ou principalmente na República Tcheca. Na verdade, esse foi sim um dos motivos que me fez mudar para cá, uma coisa que me trouxe para a República Tcheca. Claro que outros motivos também pesaram, né? Como as oportunidades profissionais, mas a qualidade da cerveja tcheca foi o que me conquistou. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de cerveja, mas depois que eu tive a oportunidade de experimentar a Lager tcheca, a Ležák, eu decidi que era isso que eu queria beber por resto da vida.
Se bem que eu ainda estou em tratamento para o fígado, portanto sem beber, mas mesmo a cerveja sem álcool aqui, ela é inacreditavelmente superior ao que eu conhecia no Brasil e, eu imagino, qualquer outra cerveja sem álcool que exista no mundo. A República Tcheca possui uma tradição cervejeira que supera qualquer outro país que você tenha ouvido falar que tem fama de cervejeiro. Talvez, assim, né, que chegue mais perto é Alemanha, Bélgica, mas a República Tcheca está aqui, ó, no topo. Principalmente quando a gente considera a quantidade média de consumo de cerveja. Não é só tradição, é uma combinação de fatores, né? Os ingredientes, malte, lúpulo, principalmente o lúpulo, né? Ele tem uma qualidade diferenciada e ele é natural daqui, ele é nativo daqui. E isso tudo dá um sabor premium para qualquer cerveja que você for beber aqui. Além disso, os tchecos têm um processo só deles, que é utilizado desde sempre na fabricação de cerveja, que é a decocção, e esse processo também dá uma característica única para as cervejas tchecas. E vocês podem até me chamar de chato, enjoado agora, mas na última viagem que eu fiz para o Brasil, eu fiquei um mês lá, né, bebendo as cervejas que tinha lá, e eu não consegui encontrar um sabor que me agradasse. Eu bebi todas, é claro, mas sempre com aquela sensação de que faltava alguma coisinha. Pois foi só entrar no trem para Brno e pedir uma Bernard, lá no restaurante do trem mesmo, que a alegria de viver voltou para o meu corpo. Por isso que eu coloquei esse item, que apesar de soar como zoeira, para mim é sério, e foi mesmo um dos motivos que me trouxe para cá. É uma história que eu conto para todo mundo. Certamente há mais itens a serem considerados, então se você acha que faltou alguma coisa, ou se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, escreva um comentário aqui no vídeo que talvez a gente consiga juntar mais 10 itens para fazer uma segunda parte desse vídeo. E se tu quiser me fazer alguma pergunta, interagir comigo, num lugar assim onde eu responda mais rápido, me segue lá no Insta, manda uma mensagem direta que eu sempre respondo. E claro que nem tudo são flores, né? Pois há também vários problemas que a gente só descobre depois de começar a viver em um lugar diferente. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Por enquanto, ao analisar todos os 10 itens que eu coloquei nesse vídeo aqui, principalmente a questão da segurança, a decisão acaba pesando por continuar vivendo a nossa vidinha por aqui mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final. Curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos sobre a vida aqui na Europa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!